Ai, gente, não se importem aí com a bagunça da minha cozinha, é vida real, né? É uma cozinha de um ser humano que trabalha, de um casal aí que trabalha bastante. Então, tem vezes que a pia dorme com louça, tem vezes que a gente só vai resolver as coisas aí no dia seguinte. Mas o que eu vim falar, na verdade, é que eu comecei um novo protocolo alimentar, a nova dieta, né? Eu comentei o dia que eu fui lá na consulta. Essa semana, faz 3 semanas que eu comecei esse novo protocolo. E aí eu tive a ideia, né, de gravar para vocês tudo que eu como em um dia, né, o que eu como em um dia nesse novo protocolo. E por que esse protocolo é tão especial e tão diferente que eu achei interessante mostrar para vocês? Porque eu iniciei o uso de medicação para me auxiliar aí na perca de peso. Eu tô fazendo uso do Mounjaro, né, da substância do Mounjaro. Eu tentei uso de medicação no passado e não tive muito sucesso. A culpa aí de eu não ter conseguido, na verdade, foi por conta dos efeitos colaterais. Eu precisava trabalhar muito a minha cabeça também para tomar medicação. Eu tenho um problema que acaba que é como se eu tirasse todo o meu mérito do esforço e colocasse tudo só na medicação. Então, na época que eu tomei o Ozempic, apesar de eu estar fazendo acompanhamento nutricional também, psicológico e etc., uma coisa que eu falava o tempo todo é que eu sentia que eu era uma impostora, que todo o esforço que eu fazia, na verdade, ficava invalidado pelo fato de eu estar tomando medicação. Então, nessa época, eu não estava seguindo o plano alimentar direito, o remédio me dava muito efeito colateral também, e isso acabava que eu não tinha ânimo e vontade de treinar, eu estava com cargas muito baixas, estava perdendo ali força física. Então, isso me desmotivou bastante, assim, a continuar a prosseguir com a medicação. Eu fiz uso da medicação, fiz 2 tentativas em momentos diferentes por um período curto de tempo e não tive uma perda de peso que justificasse ali o valor ou o uso do medicamento, enfim. E eu não gosto muito, eu sou péssima para tomar remédio, né? Eu tenho um problema muito grande com essa questão da medicação. Então eu pegava e falava tipo assim: ah, eu tô tomando remédio, então dane-se, sabe? Não vou seguir o que precisa seguir da alimentação, não vou seguir o que precisa seguir do treino. Eu invalidava mesmo o meu esforço e falava assim, já que eu tô usando um atalho, e eu tinha muito essa cabeça de que a medicação era um atalho, sabe? Como se a obesidade fosse uma coisa fácil da gente resolver. E não é. Eu venho nessa luta há muito tempo, né? Eu acho até que é interessante essa introdução, eu tô fazendo essa intro por causa disso, para contextualizar vocês do meu uso da medicação. Quando eu comecei a fazer cursinho vestibular, eu tive um ganho de peso em 3 meses ali de aproximadamente 30 quilos. Esse ganho de peso veio em decorrente de colocar ali mesmo todas as minhas frustrações, as minhas emoções na alimentação. Descontava tudo ali na alimentação. Então, no meu primeiro ano de cursinho, eu tive muita dificuldade mesmo, assim. Então, eu tava frustrada, eu tava estressada e eu ia lá e comia uma barra de shot, eu lembro, tinha uma casa de salgados perto, eu comia salgado e uma barra de shot todos os dias. Desenvolvi uma gastrite terrível por causa disso. Fiquei um período onde eu não conseguia comer, não conseguia tomar água sem sentir dor de estômago. E junto disso veio ali também um ganho de peso. Galera, ganhar 30 quilos é muita coisa para uma mulher de 1,60 m, sabe? Ali eu já entrei na faixa de obesidade e foi muito difícil de sair porque eu tinha uma mentalidade de que quando eu passasse na faculdade eu ia conseguir, eu ia me dedicar e tava tudo bem eu descontar as minhas emoções na comida naquele momento. Tava tudo bem eu guardar tudo que eu sentia, minhas frustrações e etc. numa caixinha, porque eu precisava estudar, porque eu precisava ser racional e etc. E ter ali um desempenho acadêmico. E aí minha única felicidade, eu colocava muito isso, sabe? Este vai ser o meu único prazer do dia. Se eu fico estudando das 6 da manhã às 10 da noite, o meu único prazer do dia vai ser comer um doce, vai ser comer uma coxinha. Eu fiz no total 4 anos de cursinho, assim.
onde eu descontei muitas minhas emoções na comida. E é lógico, você não aprende a tirar esse apoio emocional na alimentação do dia para a noite. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não soube, né? Eu não tinha também apoio psicológico e etc. para conseguir lidar com isso. Então, quando começaram as frustrações dentro da graduação, as dificuldades relacionadas às matérias, de socialização e etc. Quando começaram as dificuldades, gente, toda vida passa aí por intempéries, né? Quando isso começou, o que eu fiz? Eu fui para aquilo que eu sabia fazer, eu descontava na comida. Então, foi quando eu comecei um efeito sanfona de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Até que, gente, eu queria deixar bem claro que ser mais gordinha nunca me impediu de viver, ser feliz ou de fazer nada, tá bom? Eu era uma pessoa que sempre frequentou praias, eu adoro. Eu não deixei de participar de jogos universitários, eu não deixei de participar das festas da minha faculdade. É lógico que isso me trouxe muita insegurança, eu não vou mentir e falar que era mil maravilhas, mas eu nunca deixei que isso me impedisse de viver. Ali, travando essa batalha, na época, né, da pandemia, eu já morava com, na época, o meu namorado, que hoje é o meu marido. A gente já morava junto, ele também tinha engordado bem, a gente estava pesando 86 quilos. Isso foi a última vez que a gente tinha se pesado com peso mais alto. A gente decidiu mudar. Eu tinha como objetivo ali entrar num vestido de formatura, né? Eu falava, poxa, com esse peso nenhum vestido vai me caber. Então eu preciso entrar num vestido de formatura. Faltava ali 2 anos, 1 ano e meio para me formar. E ele estava mais descontente com a autoestima dele, etc. Foi quando a gente buscou ajuda nutricional pela primeira vez, uma nutri excelente, maravilhosa, tá com o André até hoje. Eu mudei porque eu não gosto muito de acompanhamento que é 100% online, né? E no caso, essa Nutri, ela faz atendimento 100% online, mas maravilhosa, Nutri incrível, super atenciosa. É quem faz também o acompanhamento do meu pai, por exemplo. Então, para você ver como realmente a gente gostou, assim. E como vocês podem ver também é uma questão familiar, né? A comida ela é muito mais do que só a, a, a nossa relação, né? Tem toda uma relação social envolvida com a alimentação. Então, meu pai tem ali um peso acima, a minha mãe também tá com um pezinho acima. A ideia de nutrição que a minha família tem é um pouco diferente daquilo tudo que eu aprendi depois. Então, um café da manhã nutritivo para os meus pais era aquele café onde é bolacha maisena, um bolo, um suco de frutas. Então, era aquela ideia. O café da manhã da minha mãe, para vocês terem um pouquinho de noção, é bolacha maisena e um café com leite, sabe? Que nutricionalmente falando, não é tão interessante quanto o que hoje eles estão se adaptando a fazer, de colocar uma proteína, enfim. Então, eu cresci com hábitos alimentares que fogem ali daquilo que a gente considera super saudável. Um miojo, eu tinha muita dificuldade de aceitar que um miojo era refeição livre, porque era a minha refeição habitual, entende? Então, antes de mudar o corpo, eu precisei mudar a minha cabeça, precisei trabalhar a minha cabeça. Então, eu comecei esse processo com 86 quilos. O peso mínimo que eu cheguei foi de 66. Mas eu não entendia que tratamento de obesidade é uma coisa para a vida toda. Quando a gente tem um problema de sobrepeso, excesso de peso, sabe o que eu devia fazer? Aproveitar esse tempo para cozinhar meu ovo. Peraí. Few moments later. Então, né, retomando, eu comecei esse processo lá com 86 quilos, mas eu não tinha um entendimento de que tratar a obesidade é uma coisa que é pra vida, é para sempre. Então, quando eu cheguei no meu objetivo, que era entrar num vestido de formatura ali, eu simplesmente relaxei. Eu falei, agora eu tô com 66, tudo bem, é sobrepeso, não é IMC de normalidade, mas tô me sentindo linda e relaxei, diminuí carga de exercício físico,
comecei a me permitir muito mais na alimentação. Então, antes eu tinha uma refeição livre na semana, dizia muitos nãos, né, ali no decorrer do processo. As minhas amigas às vezes traziam alguma coisa gostosa, eu falava, não, obrigada, porque eu tô aqui e etc. E aí eu comecei vamos nos permitir. E aí, quando você se permite demais, a gente tem um reganho, nosso corpo tende a ter aí uma memória para ganho de peso, né? E aí eu comecei a ter um reganho importante, cheguei na casinha dos 80 de novo. Quando eu cheguei na casinha dos 80 de novo, foi a hora que me acendeu uma luz de emergência e eu falei, peraí, alguma coisa de errada não tá certa, eu ainda estava fazendo um acompanhamento com a Nutri, que tentava me alertar, olha, acho que você está abrindo muitas exceções, a exceção tá virando a regra. Ela tentava ali me chamar de volta, mas por isso que eu falei, eu precisei mudar de nutricionista, porque pra mim não tava dando certo, sabe? Eu tava me enganando e enganando ela de certa maneira, porque quando ela falava, como que tá as suas medidas? Eu falava, tá tudo bem, tá ótimo, eu me medi, tá incrível. E mentira, não tava, eu tava tendo um ganho, eu tava tendo um ganho de peso, eu tava tendo um ganho de medida, que era visível, né, pra quem me via pessoalmente, mas eu comecei a mentir as minhas medidas, comecei a mentir ou omitir o meu peso. Eu falava, esqueci de medir essa semana. Mas não é, eu tinha vergonha ali de admitir que eu, de certa maneira, tinha falhado, que eu não estava conseguindo ali seguir o plano. E aí eu mudei para uma outra profissional que também maravilhosa, me ajudou super, uma nutri esportiva. Aí eu já era formada, já estava com uma outra rotina. E aí, gente, entra algumas questões que fogem um pouquinho ali da questão do emagrecimento, né? Eu tinha uma rotina de trabalho que me deixava extremamente estressada. Era uma carga horária violenta. Eu precisei naquela época ter essa carga horária maior, mas eu tinha uma carga horária muito grande, com pouco tempo de atividade física. Então, basicamente, o que eu queria era um milagre. E mais uma vez, eu, tinha como válvula de escape a comida. A comida era para mim o meu local de conforto. Então, depois de um dia super estressante, um plantão super, eu trabalhava muito num lugar que me deixava muito mais à flor da pele e trabalhava muito mais à noite do que eu trabalho hoje. Hoje eu faço plantões esporádicos noturnos. Naquela época, a regra era eu trabalhar à noite. Então, eu fazia 3, 4, 5 noites consecutivas, às vezes. Então, assim, cortisol lá no alto, estresse também super lá no alto. E aí, essa Nutri falou pra mim, ela falou, olha, Mandinha, enquanto você não regularizar o seu sono, enquanto você não regularizar seus hábitos e etc., vai ficar muito difícil de você conseguir emagrecer. E ali eu entendi que eu precisava tomar algumas medidas para minha vida para conseguir ter esse objetivo. E aí acho que ela foi quem fez eu entender que emagrecimento é um processo para a vida inteira. Que não adianta, não é se vestir para um evento, não é porque eu vou ser madrinha de casamento em dezembro, porque eu vou ter uma formatura, é para minha vida, sabe? É realmente a história da reeducação alimentar. Tá tudo bem eu ter ali uma refeição livre, mas eu preciso retornar para o plano, porque a obesidade é uma doença. Mas a gente precisa entender que não é uma coisa que do dia para noite, beleza, fiquei magra e aí agora eu posso voltar para aqueles meus hábitos antigos. Porque se eu voltar para os meus hábitos antigos, eu vou voltar para o meu peso antigo. Foi nessa ocasião, fazendo acompanhamento com essa profissional, que a gente chegou num platô, um determinado momento, que ela sugeriu. Ela falou, olha, vamos usar o Ozempic, né? Na época ainda não tinha Mounjaro. Vamos usar o Ozempic? Vamos tentar a medicação? E eu não aceitava muito bem a ideia da medicação, sabe? Vamos dizer assim, eu era rebelde. Eu não enxergava a medicação como aliado. Eu enxergava muito a medicação como eu falhei. Eu falava, eu falhei como pessoa. Se eu só consigo com medicação, é porque quem não consegue sou eu. Todo mundo consegue, menos eu. Então, foi muito difícil porque eu brigava com o remédio, sabe? O remédio é um remédio que vem para dar mais saciedade, que vem para
tirar ali a fome, e eu insistia em comer, às vezes até passar mal, porque eu queria ver até onde o remédio ia, sabe? E isso é muito difícil, gente, porque eu precisei trabalhar muito na terapia para entender. E aí a gente chega nesse terceiro profissional que eu tô agora, foi um profissional indicado por uma amiga. Nessa época, né, por conta dessas questões do uso da medicação e tudo mais, eu acabei me afastando da Nutri, eu fiquei com vergonha porque eu não conseguia desempenhar e etc. E eu achava que se eu trocar de profissional, vai ter uma fórmula milagrosa, vai ter aquele profissional vai ter um milagre diferente para me trazer. E a verdade é que não existe, né? Fórmula milagrosa. E aí foi quando eu cheguei no Fábio, que é o profissional que está me acompanhando hoje. O diferencial dele para mim hoje é que ele também é profissional de educação física, então hoje ele monta meus treinos alinhado também com a minha dieta. E aí eu tô conseguindo ter uma perda legal. Eu tava fazendo a média, eu já vinha seguindo o plano direitinho, né? Tinha perdido aí 2,8 kg e etc, seguindo o plano dele, do jeitinho que estava escrito e etc. Trabalhei muito na terapia também, que sigo fazendo, acho muito importante. E a gente pegou, né? Fui no médico e tal, e falou assim: Amanda, por que não? A medicação, ela não é para sempre. A medicação, ela não é um vilão. A medicação, ela é uma muleta, ela não é um atalho, ela é uma muleta. Ela tá ali para te ajudar a passar por essa fase mais difícil, ela tá ali para te facilitar o processo. A medicação, ela é um facilitador. Eu tava num limbo que eu tava dentro da obesidade. Eu tava num ponto que eu ouvia de algumas pessoas assim: às vezes é melhor você ganhar peso e entrar na faca com a bariátrica. E aí eu falava, cara, se falta 10 quilos para eu entrar na bariátrica, e se eu perder 10 quilos não é muito melhor? Então eu tava nesse impasse ali. E aí foi quando eu cheguei pro nutrólogo, mas eu falei, olha, eu não me adaptei com a Ozempic, não deu certo para mim, me deu muita constipação, isso me deixou muito irritada, tirou muito da minha energia, da minha vitalidade, eu não conseguia treinar, eu não conseguia desempenhar no balé e etc. Aí ele falou, vamos tentar o Mounjaro. Vamos tentar. Eu falei, me dá um mês. Eu preciso trabalhar isso primeiro na minha cabeça, me dá um mês pra gente começar a medicação. Então, um mês depois, né, assim, que eu trabalhei isso na minha cabeça e etc., eu peguei e falei, tá, tudo bem. Só que dessa vez eu quero fazer diferente, sabe? Eu acho que acompanhar também, eu tenho uma prima bariátrica, Gabi maravilhosa, e eu vejo o tanto que ela se esforça, vitaminas, dieta, exercício físico, ela faz tudo tão certinho, sabe? E eu acho que através dela eu enxerguei um pouco mais também esse processo da obesidade, que é uma doença, né? E não é só uma questão estética. E aí eu aceitei, né? Eu falei, tudo bem, eu vou ajudar, o remédio vai me ajudar, mas eu só aceito se for com um acompanhamento, se meu nutri estiver de acordo, se tiver todo mundo alinhado. Quando eu fiz a primeira aplicação, no dia seguinte eu marquei a consulta com o meu nutri, e aí foi quando eu fui da última vez. Falei, olha, Fábio, estou usando o Mounjaro, mas eu só vou continuar o tratamento, só vou fazer se for alinhado com você, com as coisas que você falar e etc. E aí ele fez um cardápio visando aí preservar a minha massa magra. O grande problema dessas medicações é que a gente perde músculo também no processo. Então, ele falou, você sempre vai priorizar a proteína. Então, mesmo quando você estiver muito saciada, você vai priorizar a proteína. Então, vocês vão ver na minha rotina alimentar que a primeira coisinha que eu vou comer no prato é sempre a proteína. Mas eu tenho legumes, eu tenho salada, eu não uso uma dose eu não vou passar aqui doses, tá? Eu não vou fazer recomendações de marca, nem nada do gênero. Eu acho que só é válido o uso dessas medicações se for feita sob acompanhamento médico, acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de preferência, como eu tô fazendo. Eu tenho acompanhamento nutricional, médico e tenho acompanhamento de psicoterapia também. Então, muito do que eu trabalho na terapia.
Eu sou uma pessoa que tem ansiedade, então eu desconto muito essa ansiedade na alimentação, então eu preciso do acompanhamento desses profissionais, porque senão eu não vou mudar minha relação com a comida nunca. Feito esse disclaimer, feito esse parênteses aí de vamos buscar ajuda profissional antes de buscar o medicamento, eu tomo numa dose que me permite seguir o meu plano alimentar. Então não é uma dose onde eu vou ficar 24 horas sem comer, tomar um copo de café com leite e fingir que tá tudo bem. Não, meu objetivo não é que eu vou perder 19 quilos em um mês. Não é isso. Meu objetivo é realmente facilitar com que eu siga o plano alimentar. Numa época onde eu tô muito ansiosa, muito estressada, tá chegando aí a época de provas, enquanto eu aprendo a lidar com as minhas emoções de uma maneira diferente que não seja descontando na comida. No caso do bariátrico, ele tem um limite físico, né? Ele não consegue ingerir mais, ele passa mal. E no caso de quem está tomando as medicações, a gente sabe que o espaço físico tem, mas você tem a sensação de saciedade, você se sente satisfeito. Você come ali aquela quantidade calculada e você fala: estou plenamente satisfeita, hoje eu não tenho necessidade de comer mais do que isso. E aí você aprende também a diferenciar aquela fome que é fome, daquela fome só a gula, vontade de mastigar e etc. Estamos agora na 3ª semana de aplicação. Hoje é dia de aplicar, por isso que eu resolvi gravar essa introdução aqui para vocês. Hoje é dia de realizar a aplicação. E basicamente eu vou ir falando para vocês no decorrer do vídeo o que mudou do meu plano alimentar regular para o meu plano alimentar agora, tá? A gente já ia entrar num ciclo de carbo mais baixo, porque era uma estratégia que a gente estava fazendo, 2 meses de carbo mais alto, agora a gente ia entrar num ciclo de carbo mais baixo. Eu já ia entrar num ciclo de carbo mais baixo, mesmo sem a medicação. O que aconteceu foi que o Fábio apertou um pouquinho mais o cinto. Ele falou: olha, então já que você vai ter uma sensação de saciedade um pouquinho maior, a gente consegue apertar um pouquinho mais a situação. E aí, quanto que eu estava pesando quando eu comecei, né? Quando eu comecei a medicação, eu estava pesando 76 quilos. Essa semana, 3ª semana, estamos entrando na 3ª semana de medicamento, eu me pesei e eu estou pesando 72 quilos. Então, foi uma perda de 4 quilos em 2 semanas de medicação. Gente, isso é muito, tá? Para mim, é bastante. Foi o que eu falei. Seguindo o plano alimentar, fazendo atividade física pelo menos 4 vezes por semana, e eu não tô falando de outras atividades, na contabilidade lá do meu Nutri, a única coisa que contava era realmente a musculação. Então, era a musculação 4 vezes na semana, mais o balé e o jazz 2 vezes na semana, o pilates 1 vez na semana, que eu faço pilates de final de semana. A minha média de perda de peso era de 2,5 a 3 quilos no máximo. Então, perder aí 4 quilos em 2 semanas é bastante, tá? Eu não sinto que eu tô super flácida, eu não sinto que eu tô desmotivada, sonolenta, fraca, como eu fiquei usando a outra medicação da outra vez. Muito pelo contrário, eu tô dando conta aí de fazer minhas atividades e etc. Não tô fazendo como também eu fiz da outra vez, de me permitir, vamos nos proibir. Vamos nos proibir mesmo. Tô seguindo à risca aí o máximo que eu posso o plano alimentar. Tô organizando, eu e meu esposo, a gente tem uma agenda de refeições livres, onde a gente pega e fala, tá, essa semana, quais vão ser nossas refeições livres? Vocês estão acompanhando aqui, a gente faz marmita, eu levo marmita para os ambientes. Quando não, a gente tenta fazer as melhores escolhas possíveis. Então, eu posso dizer que eu tô tentando, sabe? Eu tô tentando 1% melhor aí a cada dia, sabe? E eu acho que é isso que vale, eu acho que isso que é válido quando você tá usando a medicação. A medicação, ela tem que ser uma muleta para te ajudar a caminhar. Não adianta você, né, esperar que o medicamento faça tudo. Isso é uma coisa que eu também tenho trabalhado muito aqui na minha cabecinha. Depois dessa introdução gigantesca, o que eu tô comendo no café da manhã hoje?
um ovo cozido, aqui são 10 uvas, eu tenho uma lista lá de frutas que eu posso fazer a substituição, tá? E aqui eu tenho chá. Eu tô tomando pouquinho, eu posso 200 ml, eu tô tomando pouquinho, um chá zero, eu não tomo café, né? Eu não gosto de café. Tinha lá como opção também um café, mas eu não gosto, eu tô tomando pouquinho porque meu chá tá pra acabar. E então eu tô economizando. Mas é um chá zero, chá verde, daquela marca Leão, Mate Leão, alguma coisa assim. E o que que mudou, né? Antes de tomar o Ozempic, eu tinha também 2 fatias eram 2 ovos e uma fatia de pão no café da manhã. Agora eu tô comendo um ovo e a fruta, a porção de fruta manteve igual. O que que eu percebo, tá? Que o café da manhã é a refeição mais difícil pra mim. Porque eu acordo de manhã, eu já me sinto cheia, eu já me sinto plenamente satisfeita, porque eu já acordo satisfeita da refeição da noite, porque vocês vão ver que é um baita baldão de salada. Então eu de manhã já tô mais cheinha, então é a refeição que eu tenho mais dificuldade de consumir. Acho que por isso também ela ficar mais enxuta é mais interessante, porque facilita pra mim aí seguir com o plano. Agora, né, pessoal, horário de almoço. Hoje meus horários estão meio bagunçadinhos, porque a refeição tá certinha, mas os horários estão bagunçados porque eu tô de pós-plantão. Então eu dormi um pouco além aí do que eu gostaria. Então, marmitinha congelada. Essa daqui é de frango com arroz e quiabo. Então, um frango com quiabo que eu particularmente adoro. Nessa dieta que eu tô agora, não tem feijãozinho no almoço. Na marmita do André tem. Qualquer dia eu vou fazer o que o meu marido come em um dia e vocês vão ver a diferença do meu cardápio do dele, é bizarra. Mas a gente tem que entender, né? O homem tem muito mais músculo, tem um gasto energético diferente. Nossa, gente, o negócio tá pregado aqui que só por Deus, que nervoso! Só um minuto. Então aqui, ó, a marmitinha tá congelada, então eu vou colocar no modo de descongelar no micro-ondas. Geralmente, por exemplo, hoje a gente já sobe a de amanhã, para não estar tão congelada e a gente só esquentar. Ah, então, eu tava comentando, né? No meu ciclo, dessa vez, por enquanto, não tem feijão, porque eu tenho grão de bico na janta. Então, a minha porção do dia aí de leguminosa, eu pago no jantar com grão de bico, que é mais rico em proteína, né? Como eu comentei, a gente vai tentar preservar essa massa muscular o máximo que a gente conseguir. E aí, justamente por isso, eu acabo dando prioridade a alimentos que são mais proteicos. O que mudou no meu cardápio do almoço do plano alimentar anterior? Nada, gente. Meu almoço é exatamente o mesmo. Então, entra naquilo que eu já conversei com vocês, que o remédio tá aí mais para ajudar. Então, a minha quantidade de carboidrato é a mesma. Então, antes eu tava comendo 50 gramas de arroz, agora eu sigo comendo 50 gramas de arroz. Aí, para proteína, cada proteína tem uma quantidade diferente. Aí, os legumes é praticamente à vontade. E eu ainda tenho salada, que eu vou colocar depois, que eu coloco direto no prato, né? Então, para vocês verem que, assim, basicamente, o meu cardápio antes era um cardápio de 1.200 calorias. O meu cardápio agora é um cardápio de mais ou menos 1.200 calorias, tudo calculado, etc, etc. Como eu falei, eu faço acompanhamento, está tudo bem. Eu tenho 1,60 m, eu sou pequena, então tudo planejado, pensado para mim, né? Então, cada corpinho é um corpinho, planejado, pensado para o meu gasto energético, a minha profissão, querendo ou não, é bem sedentária, tá certo? Então, enquanto descongela, eu vou descer para pegar a encomenda que chegaram os meus wheys. Acredito que tenha sido isso que chegou. E já volto aí com uma carinha um pouquinho melhor, eu acho, porque já deu para dar uma acordada. Gente, a ironia. No pote de cebola tem tomate. E no pote vermelhinho tem cebola. Meu Deus do céu. Mas é isso. Bora, saladão.